Meu filho, guarde o mandamento de seu pai e não abandone a instrução de sua mãe. Tenha-os sempre amarrados ao seu coração. Pendure-os no seu pescoço. Quando você andar, essa instrução o guiará. Quando você se deitar, ela o guardará. Quando acordar, falará com você. Porque o mandamento é lâmpada e a instrução é luz. E as repreensões da disciplina são o caminho da vida. Provérbios 6, de 20 a 23. O ano era 1993. Eu já estava cansada de tantas idas e vindas do antigo relacionamento com a outra pessoa, que eu falei no vídeo anterior. E nessa época, desde os 21, eu já trabalhava na empresa do meu pai. E lá eu conheci uma pessoa que também estava trabalhando para ele na época. Como eu estava sozinha, essa pessoa estava vindo também de 2 relacionamentos. Ele tinha 2 filhos. A gente se envolveu muito rapidamente quando ele soube que eu estava só. A gente trabalhava juntos, se via todos os dias. E a gente se envolveu muito rápido, né? Nosso relacionamento foi bem rápido. A gente começou a conversar e quando percebemos já estávamos decididos a começar a namorar. Só que os meus pais, eles ficaram muito assustados com a situação. Eu já tinha passado por 2 relacionamentos, tinha 2 filhos, então foi apavorante a situação para os meus pais. Para vocês terem uma ideia, que era um relacionamento como se fosse uma fuga para mim, porque em 3 meses eu namorei, noivei e me casei. Então tudo foi muito rápido, tudo foi muito assustador e os meus pais eram contra o relacionamento, principalmente a minha mãe. Ela não queria e ela começou a adoecer por conta disso. Ela ficou muito mal com essa situação. Ela disse: filha, o cara já vem de 2 relacionamentos, de 2 casamentos, tem tudo para dar errado o seu. Mas quando a gente é jovem e a gente tem um espírito de rebeldia sobre nós, porque era isso que existia na minha vida nessa época, eu estava debaixo de um espírito de rebeldia, eu estava chateada porque a minha mãe também não gostava do meu relacionamento anterior e com toda a razão, né? Sabemos que o relacionamento anterior também era um relacionamento muito difícil. E eu disse, não, dessa vez eu vou levar adiante isso. Mesmo gostando, mesmo eles querendo, mesmo não concordando. E eu sei que eu fiz isso como uma fuga, para fugir do outro relacionamento, né? Tanto que quando eu fui entregar o convite para a família da outra pessoa, do outro relacionamento anterior, ele falou para mim, você vai fazer uma loucura, pensa bem, né? Decida com calma, você está muito... E eu falei, não, eu já tomei minha decisão. Então, assim, foi baixo realmente de uma desobediência em todos os sentidos. Porque quando a gente é jovem, a gente está ferido de relacionamentos passados, ou um relacionamento anterior não deu certo, ou teus pais foram contra também, tudo isso faz com que você tome decisões muito precipitadas, dentro da sua imaturidade, dentro do seu trauma. Você acaba tomando decisões debaixo da desobediência aos pais. Foi o que eu fiz. Me arrependo profundamente das decisões erradas que tomei. E eu lembro que quando já estávamos perto assim, do dia do casamento, eu lembro que o meu pai, logo de manhã cedo, antes de sairmos para trabalhar, ele falou, filha, sua mãe não passou a noite muito bem. Ela chorou a noite inteira, não conseguiu dormir, porque ela não está conformada com essa situação. Ela não está entendendo por que você está fazendo isso tudo tão rápido. E ele falou assim, você não quer rever a sua decisão? Você não quer pensar melhor na sua decisão? E eu falei, não, pai, dessa vez não, porque a mamãe
Ela também foi contra o outro relacionamento e dessa vez não, eu vou me casar. Gostando ela ou não, eu vou me casar. Foi muito difícil falar isso para o meu pai, porque eu vi a angústia no olhar dele, eu vi a minha mãe adoecer por conta das minhas decisões erradas. Então foi muito difícil, mas apesar de eu perceber o mal que eu estava causando para os meus pais, mesmo assim eu estava batendo o pé, eu estava numa espécie de birra mesmo, né, gente? E como eu me arrependo do que eu fiz com meus pais, eu me arrependi muito do que eu fiz e graças a Deus eu pude ter a oportunidade já de chegar muitos anos atrás para minha mãe e compartilhar toda a minha vida, toda a minha história, tudo que eu passei na juventude, tudo que eu enfrentei e cheguei a pedir perdão dela. E eu sei que ela me perdoou. Hoje a gente tem um relacionamento maravilhoso, mas para mim na época foi bem difícil. E aí, bem, tudo tão rápido, em 3 meses, como eu falei para vocês, chegou, né, o grande dia, o dia do nosso casamento e tínhamos preparado uma linda festa. Chamamos muitos amigos, familiares, clientes da empresa dele, do meu pai, porque era cliente dele, era cliente da empresa. E tinha muita gente nessa festa, mas eu lembro que era um misto de alegria, mas também eu via dor no coração dos meus pais, das minhas irmãs, de muitos amigos, pessoas sem entender a minha decisão, porque eu estava fazendo tudo aquilo muito rápido e a gente conseguia ver a tristeza no olhar, no coração. A minha mãe fez questão de ir vestida de preto para o meu casamento, porque ela falou que para ela era um luto aquela situação. E eu lembro que foi bem difícil. No início do casamento já apresentamos dificuldades um com o outro. Apesar dele ser uma pessoa muito amorosa, ele nunca deixou me faltar nada. Desde o início ele era um provedor de excelência para dentro da minha casa. Ele era carinhoso também, mas eu lembro de muitas situações de solidão. Principalmente final de semana ele sumia, ele dizia que ia jogar bola, ia sair, chegava sempre muito tarde. E eu lembro de uma situação que eu enfrentei, que às vezes eu me pergunto, e se naquele dia tivesse sido diferente a minha decisão? Mas eu lembro que um sábado, quando ele decidiu sair para jogar bola, sempre era o que ele dizia, né? Eu decidi ficar na casa dos meus pais, passar o sábado com eles. Só que chegou a noite, ele me ligou e ele chegou em casa, eu não estava lá. E ele ficou extremamente irritado. E ele falou um bocado de coisa para mim no telefone. Eu lembro que eu fiquei nervosa, eu falei, mãe, eu preciso ir. Ele chegou, tá em casa, ficou aquele climão. E aí o meu pai falou, tá, eu vou te deixar. E no caminho, eu lembro do meu pai dizendo assim, filha, você não quer subir, pegar suas coisas e voltar para dentro de casa novamente, porque para nós não vai fazer diferença nenhuma você voltar. E a nossa casa está aberta novamente para você. E eu falei, não, pai, fica tranquilo, porque no meu coração eu me casei. Apesar de toda essa desobediência, eu me casei com um sentimento que era para ser para sempre aquele casamento. Eu nunca imaginei, eu vou casar, mas se não der certo eu vou separar. Não, nunca passou isso pela minha cabeça. Sempre jovem, nessa rebeldia toda, mas eu imaginava assim, casamento é para a vida toda. E eu falei, não, pai, eu vou resolver, vai ficar tudo bem. E eu lembro da preocupação deles comigo nesse dia. Às vezes eu me pergunto se eu tivesse tomado uma decisão diferente, como teria sido a minha história.
mas eu acredito que tudo tem a permissão de Deus. Então, em 94, a gente fundou uma empresa. Eu lembro que ele conversou com meu pai a respeito do desejo de fundar uma empresa. E meu pai ficou muito empolgado com a decisão dele. E eu lembro que meu pai começou a construção do prédio, lá onde ele trabalhava. E aí a gente montou toda uma estrutura para receber uma fábrica. E eu lembro que foi bastante empolgante toda aquela situação, tanto para o meu pai, quanto para mim, quanto para o meu marido na época. E nós fundamos, debaixo de muita alegria, a empresa, em 94. E encerrando aqui esse vídeo, conversando com algumas jovens, algumas mulheres e até mesmo homens que decidiram fazer uma aliança de um casamento debaixo de desobediência aos pais. E a gente sabe que toda desobediência ela gera uma consequência. E não é saudável você começar nenhum tipo de aliança debaixo de desobediência, de tristeza no coração dos seus pais. O melhor é começar qualquer aliança, qualquer decisão debaixo da bênção paternal. Eu quero encerrar esse vídeo lendo Provérbios 4, de 1 a 6 para vocês. E diz assim: Filhos, escutem a instrução do Pai. Estejam atentos para que obtenham entendimento, porque eu lhes dou boa instrução. Não abandonem o meu ensino. Quando eu era menino, em companhia de meu pai, uma criança inexperiente, mas única aos olhos da minha mãe, ele me ensinava e me dizia que o seu coração retém as minhas palavras, guarde os meus mandamentos e você viverá. Adquira a sabedoria, adquira o entendimento, não se esqueça, nem se afaste das minhas palavras. Não abandonem a sabedoria e ela guardará você. Ame-a e ela o protegerá. Amém? Que você medite nesse Provérbios, que você tire ensinamento para a sua vida e a gente se vê no próximo vídeo. Em nome de Jesus. Shalom. Deus abençoe.